Capítulo 7. Odds e Holly ficam parados na frente da casa por um tempo antes de entrarem no carro, com o vento frio de janeiro soprando ao redor dos dois. Está vindo do norte, direto do Canadá, então o sempre presente fedor do grande lago poluído ao leste está ausente hoje, o que é um alívio. Há apenas algumas casas naquele canto da Hilltop Court, e a mais próxima tem uma placa de à venda em frente. Odds repara que Tom Salbers é o agente imobiliário e sorri. Tom também ficou muito ferido no massacre do City Center, mas se recuperou quase por completo. Odds sempre fica impressionado com a resiliência de alguns homens e mulheres. Não exatamente o enche de esperanças pela raça humana, mas... na verdade, enche, sim. No carro, Holly coloca o inside view dobrado no chão por tempo suficiente para botar o cinto de segurança, depois o pega de novo. Nem Pat nem Isabelle a impediram de levar o jornal. Odds acha que nem notaram. Por que notariam? Para eles, a casa de Ellerton não é uma cena de crime de verdade, apesar de a lei chamá-la assim. Pat estava inquieto, é verdade, mas Odds acredita que isso tenha mais a ver com superstição do que com verdadeira intuição de policial. Hartsfield devia ter morrido quando Holly o acertou com o porrete feliz, pensa Odds. Teria sido melhor para todo mundo. Pat vai olhar as fotos dos suicídios de Frias com Triman, diz Odds para Holly. Só para ter certeza. Mas se ele encontrar um Z rabiscado em algum lugar, em uma bancada ou um espelho, eu vou ser um homem muito surpreso. Ela não responde. Parece perdida em pensamentos. Holly. Você está aí? Ela leva um pequeno susto. Estou. Estou pensando em como vou localizar Nancy Alderson em Chagrin Falls. Não deve demorar com todos os programas de busca que tenho instalados no computador, mas você vai ter que ligar para ela. Consigo fazer contatos agora, se precisar, você sabe disso, sei. Você ficou boa nisso. E é verdade, embora ela sempre faça esses contatos com a caixa de Nicorette por perto. Sem contar um estoque de trinquis na gaveta, como apoio. Mas não posso ser a pessoa que vai contar a ela que suas empregadoras, suas amigas, até onde sabemos, estão mortas. Você vai ter que fazer isso. Você é bom em coisas assim. Odds acha que ninguém é muito bom em coisas assim, mas não se dá ao trabalho de responder isso a ela. Por quê? Alderson não deve vir aqui desde sexta passada. Ela merece saber, responde Holly. A polícia fará contato com os parentes, é parte do trabalho, mas duvido que vá ligar para a empregada. Pelo menos, eu acho que não. Odds também acha que não, e Holly está certa, a empregada merece saber, ao menos para não aparecer amanhã e dar de cara com uma fita isolante da polícia barrando a porta. Mas ele acha que esse não é o único interesse de Holly em Nancy Alderson. Seu amigo detetive Huntley assorta, belos olhos cinzentos não fizeram nada, diz Holly. Havia pó para coletar digitais no quarto de Martine Stover, claro, na cadeira de rodas e no banheiro onde a senhora Ellerton se matou, mas nada no andar de cima, onde ela dormia. Eles devem ter subido só para ver se não tinha um corpo debaixo da cama ou no armário e pronto. Espere um segundo. Você subiu? Claro. Alguém precisava investigar com atenção, e aqueles dois não estavam fazendo isso. Eles acham que sabem exatamente o que aconteceu. O detetive Huntley só chamou você porque ficou assustado. Assustado. Sim, foi isso. A palavra que ele estava procurando e não conseguiu encontrar. Eu também fiquei assustada, se revela Holly, mas isso não quer dizer que perdi a cabeça. Toda a situação não me cheira bem. Nada bem, e você precisa conversar com a empregada. Vou dizer o que você precisa perguntar, se não descobrir sozinho. Isso é por causa do Z na bancada do banheiro? Se souber alguma coisa que não sei, eu gostaria que me contasse. Não é o que eu sei, é o que eu vi. Você não reparou no que havia ao lado daquele Z? Uma caneta permanente. Ela olha para ele como quem diz, você consegue fazer melhor do que isso. Odds usa uma velha técnica policial que é especialmente útil quando se dá testemunho em julgamentos, e ele visualiza a foto de novo, dessa vez na mente.
Havia um fio ligado na tomada ao lado da pia. Sim. Primeiro, imaginei que pudesse ser de um leitor digital e que a senhora Ellerton o deixava carregando ali porque passava a maior parte do tempo naquela parte da casa. Seria uma tomada conveniente, porque todas as outras no quarto de Martine deviam estar sendo usadas pelos equipamentos médicos dela. Você não acha? Talvez. Só que eu tenho um Nook e um Kindle. Claro que tem, pensa ele. E nenhum dos dois tem fios assim. Eles são pretos. Aquele era cinza. Ela pode ter perdido o carregador original e comprou outro na Tech Village. Era praticamente a única loja da cidade para se comprar acessórios eletrônicos agora que a Discom Electronics, o antigo empregador de Brad Hartsfield, declarou falência. Não. Leitores digitais têm plugs estreitos e compridos. Esse era mais largo, como o de um tablet. Só meu iPad tem um plug assim, e o do banheiro era bem menor. Aquele fio era de algum aparelho portátil. Assim, subi para o segundo andar para procurar. E lá você encontrou. Só um computador velho em uma mesa perto da janela no quarto da senhora Ellerton. E quando digo velho, quero dizer velho mesmo. Estava ligado a um modem. Ah, meu Deus, não! Exclama Otis. Não um modem. Não é engraçado, Bill. Aquelas mulheres estão mortas. Otis tira uma das mãos do volante e a levanta em um gesto de paz. Desculpe. Continue. Agora é a parte em que você me conta que ligou o computador dela. Holly parece um pouco desconcertada. Ah, é. Mas só a serviço de uma investigação que a polícia não parece estar interessada em fazer, obviamente. Eu não estava xeretando. Otis poderia começar uma discussão, mas não fala nada. Não tinha senha, então dei uma olhada no histórico de busca da senhora Ellerton. Ela visitava muitos sites de compras online e sites médicos relacionados à paralisia. Parecia muito interessada em células-tronco, o que faz sentido, considerando a condição da Phil. Você fez tudo isso em 10 minutos? Eu leio rápido. Mas sabe o que eu não encontrei? Imagino que qualquer coisa relacionada a suicídio. É. Então, como ela sabia sobre o hélio? E como sabia que devia dissolver os comprimidos em vodka e injetar no tubo de alimentação da filha? Ah, diz Otis, existe um antigo e misterioso ritual chamado leitura de livros. Talvez você já tenha ouvido sobre ele. Você viu algum livro naquela sala? Ele repassa a imagem da sala assim como fez com a foto do banheiro de Martine Stover, e Holly está certa. Havia prateleiras com bibelos, o quadro dos meninos de rua com olhos grandes e a TV de tela plana. Havia revistas na mesinha, mas espalhadas de uma forma que denotava mais decoração do que leitura voraz. Além do mais, nenhuma era exatamente The Atlantic Monthly. Não, responde Otis, não havia nenhum livro na sala, mas vi alguns na foto do quarto de Stover. Um parecia ser a Bíblia. Ele olha para o Inside View dobrado no colo dela. O que você tem aí, Holly? O que está escondendo? Quando Holly fica vermelha, parece uma luz de alarme se acendendo, com o sangue todo indo para as bochechas de um jeito assombroso. Isso acontece agora. Eu não roubei, diz ela. Eu peguei emprestado. Eu nunca roubo, Bill. Nunca. Calma aí. O que é? A coisa que acompanha o fio do banheiro. Ela desdobra o jornal e revela um aparelho rosa com tela cinza escura. É maior do que um leitor digital, menor do que um tablet. Quando desci, me sentei na poltrona da senhora Ellerton para pensar um minuto. Passei as mãos entre os braços da poltrona e as almofadas. Não estava nem procurando nada, só mexendo as mãos. Um dos gestos de conforto de Holly, Otis supõe. Ele viu muitos desses desde que a conheceu, na companhia da mãe superprotetora e do tio agressivamente sociável. Na companhia deles? Não, não exatamente. Essa expressão sugere igualdade. Charlotte Gibney e Henry Sirois a tratavam mais como uma criança com deficiência mental em um passeio.
Ela é uma mulher diferente agora, mas traços da antiga Holly continuam presentes. E Odds não vê problema nisso. Afinal, todo mundo tem rabo preso. Encontrei isso do lado direito. É um Zapit. O nome desperta alguma memória, embora, quando o assunto é aparelhos eletrônicos, Odds esteja longe de ser conhecedor. Ele sempre faz besteira no computador de casa, e agora que Jerome Robinson está fora, é Holly quem costuma ir à casa dele na Harper Road para consertá-lo. O quê? Um Zapit. Já vi propagandas online, mas isso faz algum tempo. Vem com mais de 100 joguinhos simples como Tetris, Gênios Spell Tower instalados. Nada complicado como o Grand Theft Auto. Então, me diga o que estava fazendo ali, Bill. Me diga o que estava fazendo em uma casa em que uma das mulheres tinha quase 80 anos e a outra não era capaz de ligar um interruptor, menos ainda jogar joguinhos eletrônicos. Parece estranho mesmo. Não chega a ser bizarro, mas é meio estranho, sim. E o fio estava ligado ao lado da letra Z, continua ela. Não Z representando a última letra do alfabeto, como em um bilhete suicida, mas Z de Zapit. Ao menos, é o que eu acho. Odds pensa na ideia. Pode ser. Ele pensa de novo se já ouviu esse nome antes ou se é só o que os franceses chamam de faux souvenir, uma lembrança falsa. Ele poderia jurar que aquilo tinha alguma ligação com Brad Hartsfield, mas não pode confiar nessa ideia, porque Brad está pipocando muito em sua cabeça hoje. Quanto tempo faz desde que Odds foi visitá-lo pela última vez? 6 meses? 8? Não, mais do que isso. Bem mais. A última vez foi logo depois do caso de Peter Salbers e o baú cheio de dinheiro e cadernos roubados que Peter encontrou praticamente enterrado em seu quintal. Naquela ocasião, Brad parecia o mesmo de sempre, um jovem dopado usando uma camisa xadrez e uma calça jeans que nunca ficavam sujas. Sempre que Odds ia visitá-lo, ele estava sentado na mesma cadeira no quarto 217 da clínica de traumatismo cerebral, olhando pela janela para o estacionamento. A única diferença real naquele dia ocorreu fora do quarto 217. Becky Elmington, a enfermeira-chefe, havia sido transferida para a ala cirúrgica do Kinnear Memorial, encerrando o acesso de Odds aos boatos sobre Brad. A nova enfermeira-chefe era uma mulher austera com um rosto que mais parecia um punho fechado. Ruth Scapelli recusou a oferta de Odds de $50 por qualquer informação sobre Brad e ameaçou denunciá-lo se ele voltasse a lhe oferecer dinheiro por informações sobre os pacientes. Você nem está na lista de visitantes, concluiu ela. Eu não quero informações sobre ele, respondeu Odds. Tenho todas as informações sobre Brad Hartsfield de que preciso. Só quero saber o que os funcionários dizem sobre ele. Porque houve boatos, sabe? Alguns bem loucos. Scapelli lançou-lhe um olhar de desdém. A fofoca em todos os hospitais, Sr. Odds, e sempre sobre os pacientes famosos. Ou infames, como é o caso do Sr. Hartsfield. Tive uma reunião com os funcionários logo depois que a enfermeira Elmington saiu da ala de traumatismo cerebral para sua posição atual e informei a todos que deveriam parar de inventar histórias sobre o Sr. Hartsfield imediatamente, e, caso ficasse ciente de algum boato, encontraria a fonte e cuidaria para que a pessoa ou pessoas responsáveis fossem despedidas. Quanto a você, ela empinou o nariz e contraiu o rosto ainda mais. Não consigo acreditar que um ex-policial, um condecorado, ainda por cima, recorreria a suborno. Pouco depois desse encontro humilhante, Holly e Jerome Robinson o encurralaram e executaram uma pequena intervenção. Eles disseram que as visitas a Brad tinham que parar. Jerome estava especialmente sério nesse dia, com o jeito alegre de sempre totalmente ausente. Não há nada que você possa fazer naquele quarto além de ferir a si mesmo, disse Jerome naquele dia. Sempre sabemos quando você foi visitá-lo, porque você fica com uma nuvenzinha cinza em cima da cabeça nos 2 dias seguintes. Está mais para a semana inteira, acrescentou Holly. Ela não estava olhando para ele e torcia os dedos de um jeito que fez Odds ter vontade de segurá-los e fazê-la parar antes que quebrasse algum osso. Mas a voz dela estava firme e segura, e não tem mais nada dentro dele, Bill. Você tem que aceitar isso. E, se tivesse,
Ele ficaria feliz cada vez que você aparecesse. Veria o que está fazendo consigo mesmo e ficaria feliz. Foi isso que o convenceu, porque Odd sabia que aquilo era verdade. Então, ele se manteve afastado. Foi um pouco como parar de fumar, difícil no começo, mais fácil com o passar do tempo. Agora, semanas inteiras se passam sem Odds pensar em Brad ou em seus crimes terríveis. Não tem mais nada dentro dele. Odd se força a se lembrar disso conforme dirige de volta ao coração da cidade, onde Holly vai ligar o computador e começar a caçar Nancy Alderson. O que quer que tenha acontecido naquela casa no final da Hilltop Court, os pensamentos e as conversas, as lágrimas e promessas, tudo culminando nos comprimidos dissolvidos injetados no tubo de alimentação e no tanque de hélio com crianças rindo na embalagem, pode não ter nada a ver com Brad Hartsfield, porque Holly literalmente transformou o cérebro dele em pasta. Ótimo! Se Odds dúvida às vezes é porque não consegue suportar a ideia de que Brad conseguiu evitar a punição. Que, no final, o monstro escapou. Odds nem pôde usar a meia cheia de bilhas que chama de porrete feliz porque estava ocupado sofrendo um ataque cardíaco na hora. Ainda assim, um resquício de lembranças Zapit. Ele sabe que já ouviu esse nome. Odds sente uma pontada no estômago e se lembra da consulta médica da qual fugiu. Ele vai ter que cuidar disso, mas amanhã. Tem a impressão de que o Dr. Stamos vai dizer que ele tem uma úlcera, e essa notícia pode esperar. Capítulo 8. Holly tem uma nova caixa de Necorete ao lado do telefone, mas não precisa mastigar nenhum. A primeira Alderson para quem telefona é a cunhada da empregada, que obviamente quer saber por que alguém de uma empresa chamada Achados e Perdidos quer fazer contato com Nan. É sobre algum tipo de herança? Pergunta ela, esperançosa. Um momento, pede Holly. Vou ter que pedir para você aguardar na linha enquanto chamo meu chefe. Odds não é chefe dela, se ele a tornou sócia após o caso de Peter Saubers no ano passado, mas é uma história que ela costuma usar quando está estressada. Ele, que está ao computador lendo sobre o Zapit, pega o telefone enquanto Holly fica parada ao lado da mesa, mordendo a gola alta do suéter. Odd segura o botão de espera por tempo suficiente para dizer para Holly que comer lã não deve fazer bem, e que certamente não faz bem para o suéter que ela está usando. Em seguida, se dirige à cunhada. Infelizmente, temos notícias ruins para dar a Nancy, diz ele, e conta tudo rapidamente. Ah, meu Deus! Exclama Linda Alderson, Holly anotou o nome no bloco dele. Ela vai ficar arrasada, e não só porque isso significa o fim do emprego. Ela trabalha para essas senhoras desde 2012 e gosta muito delas. Passou o último dia de ação de graças com as duas e tudo. Você é da polícia? Aposentado, responde ele, mas trabalho com a equipe designada para o caso. Me pediram para fazer contato com a senhora Alderson. Ele acha que essa mentira não vai voltar para assombrá-lo, considerando que Pat abriu a porta ao convidá-lo para ir à cena do crime. Você pode me dizer como entrar em contato com Nancy? Vou lhe dar o número do celular. Ela foi para Chagrin Falls, para a festa de aniversário do irmão neste sábado. Ele fez 40 anos, e a esposa dele quis comemorar. Vai ficar lá até quarta ou quinta, eu acho, ou ao menos era esse o plano. Tenho certeza de que a notícia vai fazê-la voltar. Não mora sozinha desde que Bill, o irmão do meu marido, morreu, e só tem o gato como companhia. A senhora Ellerton e a senhora Stover eram uma espécie de família adotiva. Isso vai deixá-la tão triste. Odds anota o número e liga na mesma hora. Nancy Alderson atende no primeiro toque. Ele se identifica e dá a notícia. Depois de um momento de silêncio chocado, ela diz, não, isso é impossível. Você se enganou, detetive Odds. Ele não se dá ao trabalho de corrigi-la, porque isso é interessante. Por que diz isso? Porque elas são felizes. Se dão muito bem, assistem à TV juntas. Elas adoram ver filmes no DVD e programas de culinária, e também aqueles nos quais as mulheres ficam conversando sobre coisas divertidas e recebem celebridades. Você não acreditaria, mas há muitas gargalhadas naquela casa.
Nancy Alderson hesita, então diz, e você tem certeza de que está falando das pessoas certas? Jean Ellerton e Marty Stover? Lamento dizer que sim. Mas ela tinha aceitado a condição dela. Estou falando de Marty. Martine. Ela dizia que se acostumar a ser paralítica era mais fácil do que se acostumar a ser uma solteirona. Nós falávamos disso o tempo todo, de sermos sozinhas. Porque eu perdi meu marido, sabe? Então nunca houve um Sr. Stover. Houve, sim. Janice se casou cedo. Foi um casamento curto, eu acho, mas ela disse que nunca se arrependeu porque teve Martine. Marty teve um namorado pouco antes do acidente, mas ele sofreu um ataque cardíaco. Morreu na hora. Marty disse que ele estava em forma, que se exercitava 3 vezes por semana em uma academia no centro. Disse que foi isso que o matou. Como o coração era muito forte, quando deu problema, foi o fim dele. Otis, sobrevivente coronariano, pensa, e nunca vou frequentar uma academia. Marty dizia que ficar sozinha depois que alguém que você ama falece era o pior tipo de paralisia. Eu não me sentia exatamente assim em relação a Bill, mas entendia o que ela queria dizer. O reverendo Henry ia visitá-la com frequência. Marty o chama de conselheiro espiritual, e mesmo quando ele não ia, ela e Jean faziam orações diárias. Todos os dias, ao meio-dia. E Marty estava pensando em fazer um curso de contabilidade online. Você sabia que há cursos especiais para pessoas com o tipo de deficiência dela? Não sabia, diz Otis. No bloco, ele anota Stover planejava fazer curso de contabilidade pelo computador e o vira para Holly. Ela ergue as sobrancelhas. Havia lágrimas e tristeza de tempos em tempos, é claro, mas na maior parte do tempo elas eram felizes. Ou pelo menos, não sei em que você está pensando, Nancy. Ele passa a usar o primeiro nome dela, outro truque de policial experiente, no automático. Ah, não deve ser nada. Marty parecia tão feliz quanto sempre foi, ela é um doce, você não acreditaria no quanto é espiritualizada, sempre vê o lado bom das coisas, mas Jean parecia meio retraída ultimamente, como se tivesse alguma coisa pesando na mente, deixando-a preocupada. Achei que pudesse ser algo relacionado a dinheiro, ou aquela tristeza que nos pega depois do Natal. Eu nunca imaginei, ela funga. Com licença, preciso assoar o nariz. Claro. Holly pega o bloco. A letra dela é pequena, constipada, ele costuma pensar, e Otis tem que segurar o bloco quase junto ao nariz para ler a mensagem, pergunte sobre os apito. Há um apito no ouvido dele na hora que Alderson assoa o nariz. Desculpe. Tudo bem. Nancy, você saberia me dizer se a Sra. Ellerton tinha um console de jogos pequeno, de mão? Rosa. Pelo amor de Deus, como você sabia? Eu não sei nada, na verdade, diz Otis, com sinceridade. Sou só um detetive aposentado com uma lista de perguntas. Ela disse que um homem deu para ela. Ele disse que o aparelho era de graça desde que ela prometesse preencher um questionário e mandá-lo para a empresa. A coisa era um pouco maior do que um livro. Ficou largado pela casa um tempo, quando foi isso? Não consigo lembrar exatamente, mas antes do Natal, com certeza. Na primeira vez que vi, estava na mesinha de centro na sala. Ficou lá junto com o questionário dobrado até depois do Natal, eu sei disso porque a pequena árvore já tinha sido retirada, e aí vi o aparelho um dia na mesa da cozinha. Jean disse que o ligou só para ver o que aconteceria e descobriu que havia jogos de paciência, talvez mais de 10 variedades, como Klondike e Piramide. Como ela começou a usar, decidiu preencher o questionário e enviar. Ela o colocava para carregar no banheiro de Marty? Sim, porque era o lugar mais conveniente. Ela ficava muito naquela parte da casa. Você disse que a Sra. Ellerton ficou retraída, um pouco retraída, corrige Alderson na hora. Na maior parte do tempo, ela continuou a mesma de sempre. Um doce, como a filha. Mas alguma coisa a preocupava. Acho que sim. Pesando na cabeça dela. Bem, isso foi na mesma época em que ela ganhou o aparelho?
Acho que foi, agora que estou pensando nisso, mas por que diabos jogar paciência em um aparelhinho rosa deixaria deprimida? Não sei, responde Otis, e escreve deprimida no bloco. Ele acha que há um salto significativo entre estar retraída e ficar deprimida. A família já foi informada? Pergunta Alderson. Não há ninguém na cidade, mas tem uns primos delas em Ohio, sei disso, e acho que no Kansas também. Ou talvez seja em Indiana. Os nomes estão no caderninho de endereços. A polícia está fazendo isso neste momento, afirma Otis, embora decida ligar para Pat depois para ter certeza. Isso provavelmente vai irritar seu antigo parceiro, mas Otis não se importa. A consternação de Nancy Alderson está presente em cada palavra, e ele quer oferecer todo o consolo que puder. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Por acaso você reparou em alguém rondando a casa? Alguém sem um motivo óbvio para estar ali? Holly está assentindo com vigor. Por que você perguntaria isso? Alderson parece atônita. Você não acha que algum estranho? Eu não acho nada, responde Otis com tranquilidade. Só estou ajudando a polícia porque houve redução de pessoal nos últimos anos. Cortes no orçamento da cidade. Eu sei, é horrível. Então eles me deram uma lista de perguntas, e essa é a última. Bem, não havia ninguém. Eu teria reparado por causa do passadiço entre a casa e a garagem. A garagem é aquecida, então é lá que ficam a despensa, a máquina de lavar roupas e a secadora. Atravesso o passadiço o tempo todo e consigo ver a rua de lá. Quase ninguém sobe a Hilltop Court, porque a casa de Jean e Marty é a última. Só tem o retorno depois. Claro que tem o carteiro, o UPS e às vezes o FedEx, mas, fora isso, a não ser que alguém se perca, temos aquele pedaço da rua só para nós. Então não havia ninguém. Não, senhor, com certeza. Nem o homem que deu o aparelho para a senhora Ellerton? Não, ele a abordou no Rideline Foods. É o mercado no pé da colina, onde a City Avenue cruza com a Hilltop Court. Tem um Kroger 1,5 km depois, na City Avenue Plaza, mas Janice não vai lá apesar de os produtos serem um pouco mais baratos, porque diz que gosta de ajudar os produtores locais e ela solta um soluço alto de repente. Mas ela não vai mais comprar em lugar nenhum, não é? Ah, não consigo acreditar. Jean jamais machucaria Marty, por nada no mundo. É muito triste, diz Otis. Vou ter que voltar hoje. Alderson agora está falando sozinha e não com Otis. Pode demorar um tempo até os parentes chegarem, e alguém tem que tomar todas as providências. Sua última tarefa, pensa Otis, e acha esse pensamento ao mesmo tempo tocante e terrível. Quero agradecer pelo seu tempo, Nancy. Vou deixar você ir a G, claro, tinha aquele sujeito idoso, comenta Alderson. Que sujeito? Eu o vi várias vezes em frente ao número 1588. Ele parava junto ao meio-fio e ficava na calçada, olhando para a casa. Fica do outro lado da rua, um pouco mais abaixo. Você talvez não tenha reparado, mas ela está à venda. Otis reparou, mas não diz nada. Ele não quer interromper. Uma vez, ele atravessou o gramado para olhar lá para dentro pela janela. Isso foi antes da última grande nevasca. Como se estivesse olhando uma vitrine. Ela dá uma gargalhada chorosa. Se bem que minha mãe diria que ele estava cobiçando, porque não parecia o tipo de sujeito com dinheiro para comprar uma casa daquelas. Não? Ah. Ele estava usando uniforme de trabalho. Sabe como é, calça verde, tipo da Dickies. E o casaco estava remendado com fita adesiva. Além do mais, o carro parecia muito velho e tinha manchas de primer. Meu falecido marido chamava isso de osseira de pobre. Você por acaso não sabe que tipo de carro era, sabe? Ele vira o bloco para uma nova folha e escreve descobrir data da última grande tempestade de neve. Holly lê e assente. Não, desculpe. Não conheço carros. Nem me lembro da cor, só das manchas de primer. Sr. Otis, tem certeza de que não houve nenhum engano? Ela está quase implorando.
Eu queria poder dizer que sim, Nancy, mas não posso. Você foi muito útil, fui. Pergunta ela, com dúvida. Odds passa o número de seu celular para ela, o de Holly e o número do escritório. Pede para Nancy ligar se ela se lembrar de alguma coisa que eles não discutiram. Ele avisa que pode haver interesse da imprensa porque Martine ficou paralisada no massacre do City Center em 2009 e diz que ela não é obrigada a falar com jornalistas nem repórteres da TV se não quiser. Nancy Alderson está chorando quando ele desliga.